Olá, companheiros, que Jesus nos abençoe mais uma vez, os bons amigos espirituais estejam conosco nesse momento, nos alimentando e nos auxiliando para mais essa reunião de estudos, né? Aqui veiculadas às sextas-feiras nas nossas plataformas, né? No Facebook, no YouTube. E hoje nós damos início a um novo ciclo, né? Em que nós vamos iniciar o estudo da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Uma obra grandiosa, né? Do ponto de vista espiritual, uma referência para nós espíritas, e eu diria que uma necessidade diante do momento em que nós nos encontramos, né? Momento de divisões, momento de conflitos, momento de palavras duras, pensamentos atribulados no ar, né? Sendo veiculados pelos mais diversos meios. Então, é sem dúvida um momento para que nós voltemos para nós mesmos, né? E procuremos nos compreender como nós nos situamos diante desse momento, naquilo que é talvez o maior reflexo das nossas existências, que é o nosso pensamento e o nosso sentimento, né? Então hoje nós vamos iniciar o estudo dessa obra, a princípio aqui, na sua introdução, né? Em que Emmanuel vai nos contar qual é a origem, né, de onde surgiu a necessidade de publicação dessa obra através da mediunidade do Chico, né, e quais os seus objetivos. Então ele começa dizendo, né, perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual capaz, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra, né? Então vejamos que é um livro desenhado para atender às nossas necessidades, que certamente não são apenas o do momento da publicação dessa obra, né? São necessidades nossas como espíritos sempre. Algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Olha que importante esse livro, né? Nós vamos achar aqui um resumo de princípios superiores que orientam a nossa rota, né? Então é um conteúdo muito profundo mesmo que nós temos diante de nós e que fala ao espírito. O que quer dizer falar ao espírito? Quer dizer falar as nossas necessidades e as nossas características eternas, né? Então, quando Emmanuel ele lança essa obra, o que ele vai lançar aqui não é para atender os nossos interesses mesquinhos do dia a dia, materiais, né? Quando a gente estiver lendo, interpretando essa obra o tempo todo, nós devemos nos lembrar da nossa realidade espiritual, né? Ou seja, daquilo que nos compõe como espíritos. E Emmanuel vai deixar muito claro, né, o que é essa característica que nos compõe como espíritos. Muito bem. E aí ele diz que esse livro, na verdade, é uma cartilha do mundo espiritual, uma cartilha falada, né, que é utilizada, olha que interessante, junto aos companheiros em trânsito para o berço, ou seja, junto aos espíritos que estão se preparando para a reencarnação, né? Utilizado em escolas de regeneração entre a morte e o renascimento, ou seja, o espírito que, desencarnado, está se preparando para voltar à Terra. Então, quando a gente estiver estudando esse livro, a gente gosta de pensar que é como se fosse pegar uma cartilha antiga da escola, né? Ou para quem já tem uma profissão, né? Pegar um livro antigo, as anotações lá da faculdade, né? De quando nós começamos o estudo,
e retomar aquelas páginas e rever o seu conteúdo. Como é que a gente, né, com a experiência que o tempo nos trouxe, aqui no nosso caso, em razão da reencarnação, né, em razão do tempo agora vivendo no corpo, como é que essas anotações falam à nossa memória espiritual, né, aos compromissos que nós estabelecemos antes de renascermos na Terra. Então, esse livro é uma grande oportunidade, ele é uma riqueza para nós, né, de voltarmos um pouquinho, né, dentro do que as leis permitem, ao nosso pré-reencarnação, aos compromissos assumidos e à preparação feita. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo sem pertencerem ao jardim, né? Aqui é Emmanuel dizendo que aqui isso é de origem divina, né? Com que objetivo, né? Vem pensamento e vida, então, que é o seu nome no mundo espiritual, né? E o mesmo nome que chegou a nós, né? Para nos informar, aqui embaixo, ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha que riqueza, gente, né, vou aumentar aqui um pouquinho, né, para todo mundo poder ver o texto com calma. Né? Olha que riqueza esse texto, quando ele nos diz, né, e aqui está a base do livro, né, que nós vamos explorar hoje nesse primeiro dia nosso. Né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Atenção, existem escolas místicas, né, que têm falado disso, né, do poder do pensamento como força criadora da nossa vida, da nossa existência na Terra. E é importante porque, com todo o respeito que a gente tem, né, aos estudos de toda a ordem na Terra, né, todos convergem para o mesmo fim, né, que é chegar ao Pai, mas à luz do Espiritismo, a gente precisa reconhecer que riqueza e pobreza, sucesso ou fracasso materiais, a instituição de posições na Terra, né? Tudo isso muitas vezes está sim sujeito ao nosso processo de escolha, e a gente vai ver isso muito claramente nesse livro, né? Mas essa escolha ela não pode ser desinformada das características espirituais. Nós não podemos, né? E é por isso que Emmanuel diz lá em cima, esse é um livro para o espírito. Esse não é um livro para nós usarmos para os nossos interesses mesquinhos, humanos, imediatistas, materiais, né? Que todos temos, todos reconhecemos ter, né? E estamos combatendo-os na nossa intimidade. Esse é o mais importante, né? O fato de a gente ser materialista não é surpresa para ninguém, né? A grande reflexão, talvez nossa, é o que nós temos efetivamente feito para combater esse materialismo no nosso coração. E aí vem essa obra, né, agora sim com o Emmanuel aqui, dizendo, né, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, isso que dizíamos, né, se nós queremos ser menos materialistas, qual é a base para que isso aconteça? É um pensamento espiritualizado. Né? A base desse pensamento vai criar para nós, como Emmanuel diz aqui, né, a vida vai se tornar um reflexo de nós mesmos. Por isso o livro se chama Pensamento e Vida. E isso vai durar enquanto nós formos seres materiais, né, vivendo para os interesses pessoais nossos, né, para aquilo que nos favorece na nossa personalidade. Porque como aponta Emmanuel aqui, vai chegar um tempo em que nós vamos estar sintonizados com o pensamento divino.
e sintonizados com o pensamento divino, nós vamos viver a vida eterna, a vida do Pai, ou a vida com o Pai, né? Mas por hora, e o livro vai falar disso, nós vamos entender onde está o nosso pensamento e como ele tem atuado na nossa encarnação nos mais diferentes aspectos. Tá? Então, de novo, essa obra é uma riqueza que a gente vai começar a partir de hoje. É ainda nessa linha que Emmanuel começa o capítulo 1, né? O espelho da vida. E aí ele começa dizendo, ou repetindo aquilo, né? Que ele nos lançou, né? Lançou brevemente na introdução. A mente é o espelho da vida, em toda parte, onde quer que nós estejamos. Né? A mente vai ser o reflexo da nossa vida, né? Do que nós temos vivido, do que nós temos buscado. Olha o que ele diz aqui. A mente ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo. Então vamos lá. A mente. Olha, quando Emmanuel diz isso aqui, vamos ler esse parágrafo todo. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Aqui ele está fazendo uma comparação, né? Vamos tentar facilitar a linguagem, né? Do diamante bruto, né? Que é tirado do chão e vem cheio de impurezas, vem num formato, né? Tosco, né? E aí vem o ourives, né? Vem o artesão e com as suas ferramentas vai lapidando, vai moldando esse diamante, vai limpando ele para que ele tenha o seu formato que nós conhecemos, né? Tão translúcido, né? Tão transparente quase, que ele reflete a luz, ele deixa passar a luz por ele de uma maneira plena. Não é? Então ele faz essa comparação. E quando faz essa comparação é interessante porque nos parece que ele está falando do Espírito, está falando de nós, e efetivamente ele está falando do Espírito, né? Ele está falando da gente aqui quando ele fala sobre esse processo de elevar-se, né? De buscar o mais alto. Mas ele está falando da mente, da nossa mente. Ou seja, ele está dizendo que nós, espíritos, a sede da vida está na mente, está no pensamento. Olha que coisa rica. Né? Nós, especialmente ocidentais, que somos tão focados, né, nas experiências do exterior, né, que estamos sempre buscando as experiências sensoriais, né, fruto da nossa constituição espiritual, da educação material, materialista que recebemos, né? Emmanuel vai nos dizer que a nossa mente, que a nossa vida se realiza na mente, no pensamento, né? De uma tal forma que a gente se questiona, e o livro vai tratar disso em vários pontos, né? Se duas pessoas nascidas num mesmo lar, com os mesmos pais, né, que crescem o mesmo caminho, a mesma jornada, são matriculadas na mesma escola, vivem no mesmo contexto social, são levadas para a mesma religião. Se duas ou três pessoas com essas características todas têm a vida igual? E a resposta é que não tem. Nós sabemos disso. E nós estamos falando muito mais do que das escolhas que acontecem depois que o ciclo da infância se encerra. Porque é natural, né? Saem os filhos de casa, cada um segue o seu caminho. Cada um constrói a sua própria jornada. Mas se nós perguntássemos a esses espíritos, com as mesmas bases, né, no mesmo local, se eles estão, como é a vida que eles vivem,
certamente nós ouviríamos descrições absolutamente distintas, com pontos de semelhança, com pontos de contato, que é a força, né, do meio agindo sobre o ser, mas as experiências desses seres serão distintas. E o que que faz essas experiências diferentes? É a intimidade de cada um. Um poderia dizer que vive uma vida maravilhosa, com pessoas que ele ama, né, com oportunidades, com conforto. O outro poderia dizer que tem uma vida terrível, de desafios, de conflitos, né? Muitas vezes, né, um outro exemplo, figuremos que a gente vá numa mesma reunião, né, seja na família, seja no ambiente profissional, seja no ambiente religioso, né, de uma casa espírita, por exemplo. Passamos 6, 7, 8, 10 pessoas no mesmo horário de tempo, todos reunidos. Se nós perguntarmos como foi esta reunião para cada uma destas pessoas, é provável que nós ouçamos respostas totalmente diferentes. Por quê? Porque é a mente de cada um que está dizendo. Um vai se focar em uma palavra que o encantou, que o elevou. Outro vai se focar numa conversa um a um que teve ali, que foi enriquecedora. Um terceiro vai se isolar, vai ficar sozinho porque não se sente bem naquele lugar. Um quarto vai se focar numa palavra dura que escutou e que o magoou. Perceba, é a mesma reunião. Todos estavam juntos, mas as experiências vividas são diferentes em ambos os exemplos. O que que determina essa diferença? Se não o pensamento, né, de cada um que está vivendo essa reunião. Então fica claro que o que constituiu a vida nesse intervalo de tempo, né, nesses exemplos que nós demos, o que constituiu a vida foi o pensamento, foi a mente de cada um, que criou para cada uma dessas pessoas um contexto vibracional, espiritual, mental absolutamente distinto, né? Então nós vemos a importância de estarmos vigilantes e atentos às nossas criações mentais, aos pensamentos que atravessam a nossa mente no momento em que estamos vivenciando uma situação em nossas vidas. Se hoje, né, em que somos bilhões de pessoas atravessando uma situação pandêmica, não é? Com um processo de desencarne coletivo, com processos de restrições que devem ser observados, né? Em razão do que nos diz a ciência médica, a ciência da saúde, que estamos tentando nos adaptar a um novo contexto. Cada um de nós que somos parte desses bilhões, né, que estamos vivendo, cada um de nós está vivendo e viverá e continuará vivendo esse momento e experimentando e sentindo este momento de acordo com a sua intimidade. Se está difícil para mim, se está difícil para você, meu irmão, minha irmã, é o nosso pensamento que tem nos guiado nessa dificuldade. Se está sendo leve para mim, se está sendo leve para você, meu irmão, minha irmã, é o nosso pensamento, é a maneira como nós temos introjetado, interiorizado essa vivência na nossa intimidade e permitido que as suas vibrações banhem-nos, né, na nossa constituição íntima, que vai determinar se nós estamos bem ou se não estamos bem. Não é a pandemia, não são as pessoas que convivem comigo, não são os dirigentes políticos da minha pátria ou de outra pátria, não, ou da minha cidade ou do meu estado, né? Não são eles que vão determinar se eu estou bem ou não estou.
é o meu estado mental. Por isso, quando nós colocamos, né, desta era de tantos conflitos, de tanta indignação, de tanta revolta, e nós sentimos isso que tem atraído, que tem atingido, sobretudo, o nosso relacionar com o próximo, com as pessoas que estão no nosso entorno, né? Colocando-nos em risco de separarmos-nos, de desunirmos-nos, né? Num momento em que nós precisamos, né, e somos conclamados, né, pelas leis a vivência de uma caridade, de uma alteridade, de uma generosidade em relação a todos. Qual tem sido o meu estado íntimo? Vale, né, nos silenciarmos por alguns instantes, né? A gente sempre faz esse convite, né? Para que a gente pare e se conheça e se olhe, né, na nossa intimidade. Como é que nós temos nos sentido, né? Esse sentir, nós podemos mudá-lo, né? Vemos isso como né, nessa simples, esses simples 2 parágrafos, né, que Emmanuel nos coloca. Nós vemos que a mudança do nosso estado de viver não depende de ações externas, não depende de um tempo do planeta ou da sociedade em que eu vivo. Ela depende de uma mudança de disposição da minha mente, do meu pensar e do meu sentir. Então, quando nós dizemos, né, de uma era nova, de uma era de regeneração, esta era de regeneração é a era de regeneração da nossa intimidade, que os fatos exteriores estão nos convidando a realizar. Mas nós sabemos que muitos atravessaremos essa fase sem nos transformar, sem aproveitar. Se nós continuarmos com o nosso olhar e com o nosso foco de atenção voltado para o que é externo. E acreditem, nós reconhecemos o desafio, não é? Que é isso. Mas é muito importante refletirmos quais são as decisões que nós tomaremos para que o nosso pensar e o nosso sentir alinhem-se, né? Estejam ligados, estejam sintonizados em plenitude com este processo de regeneração da Terra e de nós mesmos, né? Porque a regeneração da Terra nada mais é do que a regeneração dos espíritos, né? Nós que temos aqui vivido. Por isso que Emmanuel nos diz aqui, né, que a mente, né, como espírito, ele ergue-se na Terra para Deus sob a égide do Cristo. Ou seja, o nosso pensamento ele sai da Terra para Deus, né, sob o comando, né, sob a direção de Jesus Cristo. Nos seres primitivos, o nosso pensamento ainda aparece sob a ganga do instinto. Aqui Emmanuel está fazendo uma referência a essa comparação aqui de cima, né, da lapidação, né? A ganga do instinto, né? É onde o nosso pensamento inicial vai se focar no atendimento das nossas necessidades materiais puramente. Então, nós, como seres primitivos, pensávamos no gozar, né, das sensações físicas, todas elas, né, o alimentar-se, né, os sentidos do tato, do paladar, né, do ver, quer dizer, tudo que nos agradasse sensorialmente. Isso é o que nos caracteriza como seres primitivos, né, quando nós ainda estávamos habitando as cavernas, nossas primeiras encarnações.
Então, um pensamento limítrofe, né? Parecido com o pensamento dos animais, descontinuado, né? Sem foco. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, e aqui nós nos enquadramos, né? Entre seres que vivemos entre ilusões e a inteligência. E aqui nós vamos interromper o estudo de hoje, né? Da data de hoje, porque nós temos bastante material para refletir aqui em cima quando Emmanuel nos fala, né, de ilusões e de inteligência. Temas que ele vai, aliás, voltar a abordar mais adiante nessa obra, né? Mas coloquemo-nos na nossa esfera de pensamento, não é? Como vivendo em dois momentos ou com dois contextos, duas realidades no nosso coração. O contexto das ilusões. O que é uma ilusão? Uma ilusão é uma falsa apreciação da realidade, tá? Uma falsa apreciação da realidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou enxergando uma coisa, mas eu estou iludido. É como se, né, como se eu estivesse enxergando de longe, muito de longe, né, uma bola, né, uma coisa redonda, né, que eu imaginasse que pudesse ser um morro, uma montanhinha, e quando eu vou me aproximando, eu vou percebendo que é um animal deitado. Né? Nessa comparação, eu não estou conseguindo enxergar e perceber a realidade tal qual ela é. Quais são as ilusões que têm salteado, tomado de assalto os nossos pensamentos? Vamos voltar a essa reflexão, porque Emmanuel vai nos falar muitas vezes nesse livro sobre as ilusões. Mas comecemos a pensar: o que eu acredito que é verdade e que não é? Eu posso acreditar que eu sou superior aos outros. Eu posso acreditar que eu sou a melhor pessoa da minha família. Eu posso acreditar que eu sou imbatível. Eu posso acreditar que as outras pessoas são ignorantes, que o outro não merece, não é digno de respeito. E percebamos que essas crenças são sutis. Elas não são verbalizadas. Elas são sentidas na maneira como eu recebo a voz do outro, como eu me relaciono com o outro, né? Como eu reajo na intimidade quando alguém fala comigo. O que eu sinto? Eu sinto um calor de resistência ou eu sinto aceitação? Eu sinto que o que o outro está dizendo é uma bobagem imensa e não merece nem ser ouvido? Ou eu questiono as minhas premissas pessoais? Isso são ilusões. Podem ser ilusões. E nós precisamos estar muito atentos. Porque são essas ilusões que têm causado a grande maioria dos tormentos em que nós vivemos, né? Nós temos receio de falar disso hoje, porque estamos todos sujeitos a esse contexto. Mas precisamos refletir sobre ele com muito carinho, para evitar cairmos na situação de passar uma vida inteira na Terra fechados num pensamento particularista, num mundo que só existe na minha mente, em isolamento da realidade que me transformaria.
porque a ilusão só serve a um propósito: me tirar do contato com a realidade que vai me fazer questionar as minhas premissas e promover a minha transformação. Então, reflitamos nas nossas ilusões. Nós vamos interromper o nosso estudo por hoje. Vamos continuar no capítulo 1, na próxima sexta-feira, né? E se os companheiros tiverem dúvidas, tiverem questões, né, que gostariam que fossem tratadas nesse estudo, podem inserir aqui nos comentários do nosso vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, e nós abordaremos na próxima sexta-feira, né? Por ora, a gente roga a Jesus e aos bons espíritos que protejam os lares de cada um de nós, que nós tenhamos uma semana, né, um final de semana e uma semana até a próxima sexta-feira, de muitas reflexões e de muita atenção a nós mesmos. Que os bons espíritos nos ajudem nesse processo, né, despertando-nos, né, através da consciência para as nossas necessidades reais. Que Jesus abençoe a todos, companheiros, e até uma próxima oportunidade.